Bom, vamos direto ao ponto. O comércio internacional opera numa escala que é francamente inacreditável. A gente está falando de montanhas de mercadorias cruzando fronteiras todos os dias. Mas, por trás de toda essa complexidade logística que parece uma loucura, existe um emaranhado de regras muito bem definido que dita exatamente como a engrenagem roda. E olha, um simples mal-entendido de um jargão aduaneiro pode custar muito, mas muito caro. Estamos falando de taxas de armazenagem absurdas, custos gigantescos de demurras por atraso em container e gargalos catastróficos em toda a cadeia de suprimentos. Então, nesta nossa análise de hoje, a gente vai pegar essa complexidade toda e destrinchar exatamente como as mercadorias cruzam as fronteiras brasileiras dentro da lei. Para estruturar a nossa conversa, a gente vai usar a ideia de um funil, do mais amplo para o mais específico. Vamos passar por 1. O regulamento aduaneiro. 2. O processo aduaneiro. 3. O despacho aduaneiro. 4. O desembaraço aduaneiro. E 5. A relação entre eles. Parte 1. O regulamento aduaneiro. O nosso livro de regras principal. Começando pela parte mais larga do nosso funil. Antes de qualquer guindaste se mexer no porto, a gente precisa olhar para o decreto número 6.759 de 2009. Esse regulamento é literalmente a autoridade máxima do comércio exterior no Brasil. É até curioso pensar que esse único conjunto de normas toma conta de absolutamente tudo. Desde a mala daquela pessoa voltando de férias no aeroporto, até os maiores navios cargueiros do mundo atracando na costa. Ele dita as regras do jogo para as zonas primárias, como portos e aeroportos, e também para as zonas secundárias, que cobrem o resto do país. É a base de tudo. E sabe aquela ideia comum de que a alfândega só serve para cobrar imposto? Pois é, esquece isso. O regulamento é muito mais do que isso. Ele funciona como um escudo vital para o país. Ele está ali para proteger os interesses econômicos, defender a indústria nacional para garantir um jogo justo e barrar qualquer coisa que ameace a nossa saúde pública ou a segurança ambiental. Sem contar, claro, a linha de frente contra o contrabando e a fraude. É, no fim das contas, a defesa da nossa soberania contra riscos que vêm de fora. Parte 2. O processo aduaneiro, o nosso motor administrativo. Descendo mais um nível no funil, a gente chega no motor que faz as coisas andarem na prática. Imaginem milhões de atos administrativos acontecendo todo ano para autorizar a entrada e a saída de produtos. A coisa toda começa com a apresentação de documentos básicos, tipo a fatura comercial. Depois vem a análise tributária e a checagem rigorosa de que tudo está dentro da lei. E aí a Receita Federal chega a uma conclusão. E um detalhe super importante aqui: por ser um processo administrativo, tudo tem que seguir o princípio da legalidade e garantir o direito de defesa, e especialmente se rolar alguma multa ou retenção. E a melhor parte de como tudo isso funciona hoje. A gente não está mais na era das pilhas de papel acumulando poeira. A coisa toda é digital. O Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, conecta os vários órgãos do governo de um jeito super ágil. Isso não só acelera a logística absurdamente, mas traz para o jogo gerenciamento de risco. A gente tem algoritmos e sistemas focados em achar as agulhas no palheiro, identificando quais operações realmente precisam de uma lupa maior. Parte 3. O despacho aduaneiro. O famoso ponto de checagem fiscal. É exatamente aqui que aquele gerenciamento de risco ganha vida e cor. Quando a declaração de importação é registrada, a carga cai em um desses 4 canais. E é aqui que o coração de quem trampa com logística bate mais forte. Canal verde? Ufa, maravilha, liberação automática. Canal amarelo? Opa, vão analisar os documentos. Canal vermelho? Aumenta a tensão, porque além dos documentos eles vão abrir e checar a mercadoria fisicamente. E o canal cinza? Bom, aí é uma investigação profunda e demorada por suspeita de fraude. É a hora da verdade. Durante essa checagem, que é o despacho, os fiscais estão com um checklist na mão. Eles querem saber, a classificação fiscal está certinha? O valor declarado bate? De onde esse produto realmente veio? Os impostos estão calculados do jeito certo? A papelada está impecável? Qualquer escorregão num desses pontos paralisa a brincadeira toda. É um nível de rigor absurdo para garantir que ninguém está tentando dar um jeitinho na lei. Parte 4. O desembaraço aduaneiro. A tão esperada liberação final. Chegamos no fundo do nosso funil e na maior confusão de quem estuda o direito aduaneiro. Prestem muita atenção nisso. Despacho e desembaraço não são a mesma coisa. O despacho é a jornada, é a investigação rolando, os fiscais conferindo tudo. O desembaraço é a linha de chegada. É aquele ato oficial onde a autoridade vira e fala: acabou a conferência, tá tudo certo. É a luz verde definitiva que libera as mercadorias para irem embora com o comprador. E por que chegar nesse desembaraço rápido é tão crucial? Porque atraso nesse meio significa dinheiro voando pela janela. Ficar travado nas etapas anteriores gera taxas absurdas de armazenagem nos portos e aquele pesadelo chamado demurrage,
que é a multa por demorar a devolver o container vazio. Sem falar que uma carga travada pode paralisar uma fábrica inteira por falta de peças. É um ralo financeiro que ninguém quer enfrentar. Parte 5. A relação entre eles. O nosso funil aduaneiro completo. Juntando todas as peças do nosso quebra-cabeça, olha como a coisa flui perfeitamente do macro para o micro. A gente tem o regulamento com as regras do jogo, dentro dele rola o processo, com toda a papelada e atos, lá dentro do processo acontece o despacho, que é a checagem com lupa, e fechando o ciclo do despacho, o desembaraço libera tudo. Entender e dominar essa escadinha é o que separa uma logística de sucesso de um pesadelo operacional milionário. E depois de ver toda essa engrenagem, a gente fica com a pergunta de $1 milhão. Como um país consegue equilibrar a proteção das suas fronteiras e da sua economia com a velocidade alucinante que o mercado global exige hoje? Porque de um lado a gente precisa de controle absoluto e do outro os clientes não toleram um dia de atraso. Achar esse ponto de equilíbrio perfeito é com certeza o maior desafio do comércio exterior no século XXI. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.